Abra sua Bíblia comigo em Tito, capítulo 2, versículos 11, 12 e 13. A palavra do Senhor nos diz assim: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Bem, aqueles que participam dos últimos cultos, mais precisamente os 2 últimos cultos, né, e das células, sabe que no penúltimo domingo nós fomos ministrados sobre esse Deus que acolhe. Aí o pastor usou o texto daquela mulher pega no ato de adultério, né? E o acolhimento de Jesus, e também falou da graça responsável, né? O vai e não peques mais. Na última semana também, nós fomos ministrados, e eu não estava aqui, estava ministrando para as crianças, mas aí tem o YouTube, né, irmãos, que a gente aproveita, e tem as células, que também nos trazem, assim, essa palavra. E o pastor ministrou sobre a carne, né, sobre vencer a carne. O tema era matando aquilo que me mata, né? Algo assim, né? E eu quero já aproveitar você que estar aqui é o melhor lugar, né, irmãos? Mas se você não pode e quer, assim, também reprisar a mensagem, assista lá no YouTube, participe das células, que tem sido, assim, um tempo abençoador para as nossas vidas. Mas eu fiquei pensando nessas 2 mensagens e pensei em trazer algo para a nossa meditação sobre viver pela graça. E hoje o tema da mensagem é vivendo pela graça. Nós fomos acolhidos pelo Senhor, e quando o Senhor nos acolheu, nós fomos ensinados e precisamos vencer o pecado, e esse é o processo da santificação em nós. E é por isso que nós precisamos vencer a carne, vencer os desejos carnais. E eu estava meditando nas Escrituras, e esta carta que nós lemos, esse trechinho desta carta que nós lemos de Paulo escrevendo a Tito, e ele vai dizer que era o filho na fé, lá no capítulo 1, versículo 4, ele chama Tito de filho. É uma carta que Paulo escreve endereçada a esse homem, provavelmente jovem, adulto, Tito, que estaria pastoreando a igreja em Creta. Esta cidade, ela tinha influência da mitologia grega, por isso era uma cidade com bastantes questões imorais e pecaminosas. O próprio texto vai dizer ali no versículo 12 do capítulo 1, disse assim: um deles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, feras ruins, ventres preguiçosos. E o versículo 13 vai dizer assim, Paulo escrevendo a Tito: este testemunho é verdadeiro. Portanto, repreende-os severamente para que sejam sãos na fé. A fama dos cretenses não era boa, né? Um comportamento errôneo diante do Senhor. Mas uma coisa que eu admiro e que me impressiona é que isto não foi motivo para não ir até aquele lugar, para não enviar o Tito para este lugar. Isso não foi motivo para rejeitar aquela cidade, aquele povo. Mas isso foi um motivo para aí sim conduzir a missão de propagar o evangelho naquele lugar. Paulo, ele não virou as costas para aquele lugar, ao contrário, ele enviou alguém naquela cidade para pregar o evangelho. E como eu li, ele disse: repreende-os severamente para que sejam sãos na fé. Né? Esta fama ruim não foi motivo de uma desistência, mas foi motivo de um envio para aquele lugar. Aquele lugar precisa de salvação. Outro ponto que eu acho interessante nesta carta é que Paulo, ele escreveu uma carta a uma pessoa
ensinando, orientando aquele líder da igreja como ele devia conduzir a sua comunidade cristã, comunidade de fé. E honestamente, eu acredito que Paulo não tinha intenção de escrever esta carta para nós. A carta foi endereçada a Tito. Mas o Espírito Santo, ele quis escrever uma carta para nós. E ele usou a vida de Paulo para escrever a Tito, para escrever a Timóteo, para escrever às igrejas em Éfeso, em Filipos, cartas endereçadas, cartas com destinos marcados por Paulo. Mas o Espírito Santo quis escrever estas cartas através de Paulo, para que elas alcançassem gerações após gerações, até a vinda de Cristo. Talvez Paulo nem imaginasse que 2000 anos depois, ou quase 2000 anos depois, nós estivéssemos ainda lendo a sua carta. Mas já estava nos planos de Deus. Porque esta carta que foi endereçada a Tito, ela também é endereçada a mim e a você. E ela traz orientações para os líderes da igreja, mas ela traz orientações de como nós podemos viver. E algo que eu acho lindo nas cartas de Paulo, e aí em todas elas, características que são comuns, é esta sensibilidade que Paulo teve de nos orientar a uma vida prática. As cartas dele, parece que em algum momento elas falam assim, olha, é o seu manual do dia a dia. Você acorda cedo, vai fazer isso, vai fazer aquilo, mas ó, você precisa viver debaixo dessas orientações. E eu acho isso muito precioso. É uma carta escrita mais ou menos ali no ano 64 depois de Cristo, que faz tanto tempo, mas que é tão atual para as nossas vidas. Que é para nós hoje, que a gente vive, que a gente apalpa. E eu incentivo você a ler estas cartas, porque é para a nossa vida prática, é a nossa realidade. É a realidade da nossa igreja, é a realidade das nossas comunidades, é a realidade da sociedade. Aqui fala de uma cidade que eu particularmente nem conheço, longe, distante da minha realidade, mas que fala de um povo mentiroso, feras ruins, de ventres preguiçosos. E quando a gente olha ao redor da sociedade, a gente vê coisas muito semelhantes ao que está descrito. Absurdos muito semelhantes. Mas não é disso que eu vim falar aqui. Não é especificamente disso que eu vim falar. Esse é o contexto em que Tito estava. Esta carta, que também é endereçada a nós pelo Espírito Santo, ela nos ensina algo precioso nesses versículos que nós lemos, que diz assim, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos. Quem nos ensina? A graça nos ensina. A graça nos ensina que é preciso renunciar com a impiedade, com as concupiscências da carne. Como nós fomos ministrados na semana passada, vencer a carne, vencer os desejos pecaminosos, abandonar aquilo que é pecado. E Cristo nos purifica de tudo aquilo que nós temos vergonha de mostrar para Deus, tanto exterior como interior. Tudo aquilo que nós temos vergonha de fazer ou de pensar diante de Deus, Cristo veio para nos purificar. Eu quero que você imagine comigo. Imagine certas coisas que talvez você já fez ou que talvez ainda, infelizmente, ocupem a sua vida. Você faria na frente de Deus? Como se Deus tivesse materializado na sua frente. Pensamentos, palavras, atitudes, diante da santidade do Deus perfeito. Existem coisas que nós não faríamos naquele grande dia em que Cristo há de vir e nós seremos apresentados diante dele em juízo, e nós não faríamos de forma alguma, e nós teríamos vergonha se isso fosse apresentado num telão. Cristo veio para nos purificar destas coisas.
Ele nos ensina a renunciar às concupiscências, à impiedade, o pecado que antes nos dominava com poder, com autoridade, que nós éramos escravos. Cristo veio para que nós sejamos livres do domínio do pecado. O pecado já não tem poder nas nossas ações, já não tem poder nos nossos pensamentos, o pecado já não tem poder nas nossas decisões, porque nós entendemos que esta salvação, que esta graça nos ensina que renunciar à impiedade e às concupiscências da carne é necessário. E Cristo nos libertou do poder destas coisas. Nós somos livres do pecado. Aquilo que nós não falamos diante de Deus, aquilo que nós às vezes não falamos nem diante da mãe e do pai, porque a gente tem vergonha, a gente também precisa lembrar que esse Deus está presente todos os dias e em todo momento. Ele está vendo, está nos ouvindo. Mas a gente também precisa saber que Cristo nos purificou destas coisas. A graça, ela nos ensina a viver sobriamente. O versículo 12 diz, ensinando-nos que, renunciando à impiedade, às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século, sóbria, justa e piamente. A graça nos ensina a viver sobriamente. Ela nos dá um autocontrole. Ela faz com que a gente viva de maneira responsável. Lembra, domingo retrasado, e eu faço isso de propósito para a gente usar a nossa memória, que Jesus disse, não foi domingo retrasado que Jesus disse, foi o pastor que disse essa história. Que o Senhor Jesus disse para aquela mulher, olha, eu também não te condeno, vai e não peques mais. Esta graça responsável, que nós podemos viver pensando sim nas consequências das nossas atitudes. Isso é viver sobriamente. É saber que as paixões desordenadas, elas não nos comandam mais. Viver sobriamente é viver pelo Espírito. E que esses desejos, eles não ocupam primazia e nem o controle das nossas vidas. Nós vivemos de maneira equilibrada, prudente, adequada. É isso que a graça nos ensina, a viver sobriamente. De uma maneira sadia e sã, a nossa fé se mantém sã. Também a graça nos ensina a viver justamente, a entregar a Deus o que pertence a Deus e aos homens o que é justo. É interessante que nos versículos anteriores, a partir do capítulo 2, ele vai trazer orientações aos idosos, às idosas, às esposas, aos servos. Ou seja, ele vai ensinar a entregar justamente o que é digno do homem e o que é digno de Deus. E quando nós entregamos aquilo que é devido ao homem, o respeito uns com os outros, e ele vai falar sobre os idosos sejam sóbrios, as mulheres idosas sejam sérias no seu viver, as esposas sejam prudentes e moderadas, os servos estejam sujeitos e agradem aos seus senhores, não se contradizendo. Ele vai nos dar estas orientações destes relacionamentos interpessoais, desta justiça que nós devemos, irmãos, uns aos outros, deste respeito que nós devemos uns aos outros. É viver justamente, eu te dou respeito, sou respeitado, eu entrego ao Senhor o que pertence a Ele. E aí, quando eu respeito nesta linha reta dos nossos relacionamentos, o versículo 10 diz assim, para que seja um ornamento da doutrina de Deus, o nosso Salvador. Nos ensinando que viver justamente nas nossas ações é honroso diante de Deus. A graça nos ensina a viver sóbria e justamente. A graça nos ensina a viver piamente ou piedosamente, sabendo que em todo lugar e a todo momento Deus está presente. Viver piedosamente é trazer esta consciência da presença constante do nosso Deus.
E Deus está presente nas nossas conversas. Deus está presente no nosso trabalho. Deus está presente, irmãos, quando nós vamos para a academia ou quando nós vamos fazer caminhada. Deus está presente no nosso trabalho. Deus está presente na mesa onde nós sentamos com a nossa família. Deus está presente nas nossas conversas, nas nossas ações. E esta consciência da presença do soberano é viver de maneira piedosa. Porque o Senhor, Ele está vendo aquilo que nós estamos fazendo. Mas isso não é para nos trazer medo. Esta consciência é para nos trazer temor da realidade da presença do Senhor. Imagina um rei indo visitar sua casa. Se eu pudesse escolher, eu não gostaria que um rei fosse visitar minha casa. Eu não ficaria à vontade. Mas se um rei fosse visitar a nossa casa, certamente nós a deixaríamos do melhor jeito possível, não é verdade? Ajeitava um sofazinho melhor para ele sentar dentro das nossas condições. Eu não ia mudar nada, irmãos. Eu ia receber do jeito que a minha família vive, eu ia receber. Mas a gente ia dar, né, uma refeição, ia receber adequadamente, ia tirar os brinquedos da sala. Mas imagina, irmãos, que a gente ia querer fazer o melhor. De repente eu ia chamar a Jacira, Jaci, me ajuda a fazer uma comida chique para receber o rei. Mas o Rei Jesus, um dia Ele virá nos visitar. E nós precisamos estar vivendo piedosamente. Nós precisamos ter essa consciência de que não só o Rei Jesus um dia vem nos buscar, mas que o nosso amado Espírito Santo vive conosco todos os dias. E eu quero te encorajar nesta noite. Te encorajar, irmãos, que esta graça salvadora, ela nos salvou gratuitamente. Nós não fizemos nada para receber esta graça. Nós não pagamos, nós não somos bons suficientes, nem bonzinhos suficientes. Nós não tivemos nenhuma ação nossa para que nós sejamos salvos. A graça é o dom, é o presente gratuito de Deus para nós. O perdão dos nossos pecados. A graça salvadora, ela foi de graça para nós, porque custou para Jesus. Mas esta mesma graça salvadora, esta mesma graça que um dia nos resgatou do pecado, ela nos convida a viver uma vida diferente. Esta graça que não nos custou nada, ela nos convida a vivermos de maneira coerente com aquilo que nós recebemos. Não é porque nós recebemos de maneira gratuita, e outra vez eu digo, do nosso lado gratuito, que nós podemos viver de qualquer jeito. E é por isso que a graça que nos ensina a viver justa, sóbria, justa e piedosamente. É quando nós recebemos a graça, quando nós recebemos a salvação. Através da graça, o Senhor nos ensina a ter uma vida diferente. Justa, sóbria e piedosa. Nós não podemos, irmãos, dizer que somos salvos se nós vivemos de maneira incoerente com a salvação que nós recebemos. Faz sentido? A graça é gratuita para nós, é o dom, é o presente. Mas a partir do momento que nós recebemos ela, não tem como viver de maneira incoerente, diferente com o que ela nos chamou para viver. Hoje nós estávamos conversando sobre essa mensagem, e na nossa conversa a gente entendeu assim que muitos vivem com medo de não ser salvo. Não entenderam a facilidade, a liberdade que nós temos da salvação em Cristo Jesus. Mas muitos vivem de qualquer maneira achando que é salvo.
Irmãos, quando nós somos salvos por Cristo Jesus, a nossa vida, ela não pode, não é e não deve ser incoerente com a graça que nós recebemos. Quando nós recebemos a Cristo como nosso Salvador, e quando nós fazemos isso, nós recebemos um presente, que é a graça de Deus. A nossa vida é transformada, a nossa linguagem muda, a nossa vida externa muda, mas o nosso interior é mudado. Nós somos mudados por completo, porque Deus não nos comprou o interior, Deus nos comprou o interior, o exterior, e tudo que nos pertence é dele. Ele nos transformou por inteiro. E aqui eu não estou falando de coisas supérfluas, eu estou falando de uma vida, de uma maneira de conduzir a vida que ele comprou para si. Por isso, o meu convite para você nesta noite é: vamos viver de forma coerente com a graça a qual nós somos alcançados. Que nós possamos viver pela graça, irmãos, de maneira sóbria, justa e piedosa. Vamos viver, irmãos, como quem realmente foi alcançado pela graça. Porque Jesus fez isso por nós. Jesus fez isso por nós. E em tudo, irmãos, em tudo. Jesus precisa ser o mediador de tudo na nossa vida. Até daquilo que você acha aí na tua cabeça que não deve ser. Ele precisa ser. Então, que nós possamos viver dessa maneira. As boas obras, elas não nos salvam. Mas a salvação nos leva a mudarmos nossas obras. As boas obras, elas não nos salvam, mas a salvação nos leva a mudar as nossas obras, as obras das nossas mãos, as atitudes das nossas mãos. A salvação nos chamou para viver uma vida santificada, separada, que de fato foi alcançada pelo Mestre Jesus. E é por isso que nós somos chamados de discípulos, porque nós queremos ser parecidos com o nosso Mestre. E ele sim viveu uma vida sóbria. Ele sim viveu uma vida justa, o justo juiz, o justo Senhor. Ele sim viveu uma vida piedosa, dessa consciência da presença do Deus vivo todos os dias. Eu quero convidar você a ficar em pé. Eu queria fazer uma pergunta para você. O que hoje passa assim na sua mente, ou que passa na sua vida, as suas atitudes, ou talvez o seu linguajar, que você, se Deus se materializasse na sua frente, você não falaria, não faria, ou não pensaria na frente de Deus? Como se Deus não ouvisse tudo que a gente pensa e fala e faz, né? O que você não faria na frente de Deus, se Deus se materializasse assim na sua frente? Queria que você fechasse os seus olhos e pensasse nisso. Estenda suas mãos, meus amados e queridos irmãos e irmãs, que o grande amor do Eterno Pai, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus estejam presentes na vida de cada um de vocês, e todos dizem amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.